Olá, formando, sejam bem-vindos à aula 1 do mês de novembro. E eu só queria mostrar uma coisa, que olha só como a professora de vocês está chique, que com essa caneta digital os traços ficou muito mais delicado, né? E assim eu consigo fazer os números melhor e melhorar a qualidade do vídeo para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos, que também tem a ver com estatística, né? Lembra que vocês estudaram o que era média, moda, mediana? E uma das partes de estatística é quando a gente faz o levantamento de dados e a gente transforma esses números em porcentagem, lembrando que o total sempre é 100%. Então, uma das maneiras de poder se identificar, se analisar, se entender esses resultados são os gráficos. A gente pode observar mesmo agora na época do ano eleitoral, né, que passa, né, em relação aos candidatos. Também estamos passando por uma pandemia que também tem a quantidade de casos, de mortes por cidade, por região, no país todo, enfim. Então, os gráficos é uma maneira mais simples de poder analisar essas informações. Então, aqui nós temos alguns tipos de gráficos. Então, o primeiro que eu gostaria de falar é sobre o gráfico de coluna. Só que se vocês olharem o de coluna e o de barra, eles são bem parecidos, né? Então, o que acontece? Tem algumas literaturas que traz gráfico de barras. Só que um traz esse de coluna aqui como barra vertical, né? Porque ele está para cima. E traz esse daqui como barra horizontal. Tudo bem? Então pode ser um outro tipo de nomenclatura. Mas nada mais é do que? Esse de coluna, então ele está em pé, né? E esse de barra ele está deitado, então essa é a diferença. Particularmente, vocês podem analisar que esse primeiro aqui é um dos que mais fácil a visualização, e tanto que tanto dessas eleições, os gráficos dessa época de ano eleitoral quanto de coronavírus, ele é bastante utilizado. Nós temos também um outro que é bem utilizado, é gráfico de setor. Só que esse gráfico de setor aqui, essa circunferência aqui, ele está deitado, então não representa tão bem, né? Mas assim, então o que acontece? Quando é parecido com uma pizza, ele é dividido por partes, lembrando que nesse total aqui, quando eu junto todos eles, o total é sempre 100%. Na verdade, o nome dele é setor, só que ele é conhecido também como pizza, tudo bem? Então, o próximo olha, o próximo gráfico que nós temos então é o de linhas. O que acontece com esse de linhas aqui? Esse de linhas na verdade, cada um deles aqui, ele tem esses pontinhos, lógico que exagerei aqui nos pontos, e aí acaba ligando um ponto ao outro, tá? Ele é conhecido também como setor, então ele pode ser, esses pontinhos, pode ser de linhas ou de setores. Tem o gráfico aqui de pontos, né? De pontos não é tão utilizado, mas tem esse gráfico de pontos. Esse histograma é basicamente o primeiro. E nós temos aqui também o tipo de gráfico que é o pictograma. Esse pictograma, eu particularmente, eu gosto bastante. Eu gosto bastante porque é de desenhos, e vocês sabem que eu gosto bastante de desenho, só que ele é complexo. Na verdade, ele não é tão utilizado justamente pela complexidade, porque assim, tem que encontrar, como eu poderia falar para vocês, tem que encontrar símbolos de traços fáceis para que fique de fácil compreensão. Então, lembrando que, não sei se vocês acompanharam as eleições dos Estados Unidos, né? E aí falando a quantidade de deputados ou senadores republicanos e democratas, eu não sei se vocês observaram, mas os desenhos era basicamente assim, né? Como se fosse representado uma pessoa. Então ele é circular, então cada um desses aqui representava um bonequinho que era um deputado ou um senador. Então é um dos tipos que também foi utilizado, tá? Então, para essa primeira aula, só quero apresentar os tipos de gráfico para vocês. E conforme nas próximas aulas, eu vou apresentar os gráficos. E aí, nada mais é que está bem simples, bem fácil essa apostila desse mês. É vocês fazerem a análise de cada gráfico e responderem as questões. Combinado? Então, até a próxima aula, pessoal.